Bom, e como é que funciona aí a geração do ruído do pneu entre o pneu e o pavimento, né? Vamos ver um pouquinho como é que é esse contato, como é que acontece esse fenômeno. Mostrei então aqui, nós temos o ruído da geração do pneu pavimento, ele está, né, condicionado pelo tipo, largura e rigidez do pneu, e no pavimento pela textura, absorção, impedância mecânica e a granometria. E aí esse acoplamento aí entre o pneu e o pavimento e essas variáveis vai gerar então o contato do pneu pavimento, né? Vai ter esse primeiro contato da rolagem, vai ter a radiação sonora, né? E vai ter também a propagação, né? A absorção. Então o que ele pode esse ruído, né? Ele pode ser absorvido pelo pavimento ou ele pode simplesmente refletir e aí eu vou ter um maior nível de pressão sonora. Então temos o fenômeno do contato do pneu-pavimento, a radiação sonora, propagação ou absorção do ruído da interação pneu-pavimento. Vamos ver um pouquinho mais. Vamos ver o contato, né, entre o pneu e o pavimento. São os chamados mecanismos mecânicos de vibração, né? Vibração radial de impactos e choques. É basicamente a batida, né, desse pneu no pavimento, como se fosse um martelo batendo em cima de uma superfície. É o pneu batendo em cima do próprio pavimento e isso vai gerar um ruído. E esse é o primeiro mecanismo, um dos mais importantes, o mecanismo de vibração, mecanismo que está, né, nos mecanismos mecânicos de impactos e choques. Depois nós temos o mecanismo de adesão, certo? Que é o escorregamento, é, esforços tangenciais, né, entre o pneu e o pavimento. Também é um mecanismo desse contato entre o pneu e o pavimento, né? Que eu botei uma figurinha como se fosse, sabe aquele ruído que nós temos num jogo de basquete, que o tênis vai escorregando entre a superfície? Esse barulho aí, esse ruído, né, gerado desse contato entre o pneu e o pavimento. Nós também temos o mecanismo de adesão, também está aí junto com esse mecanismo de contato entre o pneu e o pavimento, que é essa, como se fosse gruda e desgruda, né? Um mecanismo, um ruído de sucção, tá? Como se o pneu bate ali, dá uma, ele gruda um pouco, né? E aí na rolagem ele vai desgrudar, vai também, isso aí também gera um ruído. Depois nós vamos, né, para os mecanismos aerodinâmicos também em função do contato pneu-pavimento. Aí é o famoso bombeamento de ar. Tá? É quando a rolagem do pneu, então vai aumentando a velocidade, esse ar ele entra entre os sulcos do pneu e o pavimento e gera um ruído, é como se fosse várias palmas batendo, ele vai ter esse ruído provocado pela entrada e a expulsão do ar, a entrada do ar na frente do pneu e atrás do pneu. Tá? Isso aí a gente melhora, já vou adiantar, utilizando misturas asfálticas de alta absorção, né, com absorção sonora, né, que tem volume de vazios comunicantes, por exemplo, porque eu consigo diminuir isso porque o ar ele acaba entrando entre a mistura asfáltica, né, entre o revestimento, entre esse revestimento poroso, e eu diminuo esse mecanismo aerodinâmico de bombeamento de ar. Deixa eu ver aqui. Agora, radiação sonora. Vamos para a radiação sonora. Que aí está ligado aqui com a geometria, né? Radiação sonora, a geometria entre o pneu e o pavimento. É o efeito buzina que é chamado. Essa geometria entre o pneu e o pavimento, ele gera um efeito, é o chamado Horn Effect, que tem esse efeito de buzina, dá uma radiação sonora também, né, pelas várias reflexões do ruído. Isso também pode ser diminuído drasticamente com a introdução de misturas porosas. Também temos uma característica forte, aí, o ressonador de Helmholtz, né, que
também está vinculado com a geometria entre o pneu e o pavimento, ele gera um ruído em determinadas frequências, certo? Então é como se estivesse assoprando aí uma garrafa de... Botei aqui uma garrafa de Coca-Cola. Quando a gente assopra a garrafa de Coca-Cola e dá aquele ruído, tem esse ruído característico dessa radiação sonora, né? Em determinadas frequências. Também temos essa outro tipo de radiação sonora, também em função da geometria do pneu e o pavimento, é como se fosse um órgão, né? Aquele órgão, o instrumento musical, tá? Em determinadas frequências ele vai gerar esse ruído incômodo, né? Devido a essa geometria, né? Entre o pavimento e o pneu.